Você tomaria um café que é feito de fezes de um animal? Muitas pessoas vão responder que não, mas há quem pague o valor de uma viagem para a Europa na compra de 1 quilo desse tipo de café. O que à primeira vista pode parecer nojento, na verdade é o Kopi Luwak, considerado o café mais caro do mundo. O seu processo de fabricação é curioso e nem todos sentem vontade de experimentar logo que descobrem a sua origem muito exótica. Mas a verdade é que o valor do quilo deste café pode chegar a custar mais de 14 mil reais. E mesmo assim, há muitas pessoas e cafeterias de luxo que adquirem o grão. Vamos explorar todo o universo, as curiosidades e as características do café Kopi Luwak deste vídeo. Você vai descobrir todos os segredos por trás do café mais caro do mundo e até mesmo algumas polêmicas que causam debate se ele deve ou não continuar sendo comercializado. Mas antes de seguir para conferir a história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma novidade. Não há dúvidas de que o café é uma paixão mundial. Basta você dar uma volta em qualquer cidade do mundo e vai encontrar pelo menos uma pessoa sentada em uma cafeteria tomando o seu café. Produzido por vários métodos diferentes e com combinações de todos os tipos que variam em cada cultura, não é exagero afirmar que o café está presente em todos os países. Quando não é consumido de forma exagerada, ele faz até bem para a saúde, ajudando a reduzir inflamações e melhorando o funcionamento do intestino. Apenas em território nacional, são consumidos cerca de 200 ml de café diariamente por cada brasileiro. Isso equivale a 4 xícaras pequenas ou 83 litros por ano. Aliás, você já contabilizou quantas xícaras toma por dia? Depois desse vídeo, com certeza vai começar a pensar nisso. Mas a verdade é que o Brasil sequer está no topo da lista dos países que mais consomem café. A liderança é da Finlândia e da Noruega, segundo a Organização Internacional do Café. Logo em seguida, no top 5 estão a Islândia, Dinamarca e Holanda. Entre tantos tipos de grãos, existe um em especial que encanta o mundo todo, mas não é qualquer pessoa que pode pagar para provar o seu sabor único e tão característico. Estamos falando do café mais caro do mundo, que também é conhecido como civeta, mas o nome Kopi Luwak é famoso por definir o seu modo de produção. A grande polêmica, para além do preço, é justamente a forma como ele é produzido, que não agrada a muitos defensores da causa animal. Algumas pessoas apontam até mesmo para riscos sanitários por causa do consumo desse café. Antes de entender essa polêmica, você precisa conhecer exatamente como é produzido o Kopi Luwak e de onde vem o sabor que dizem ser inesquecível no paladar de quem tem a oportunidade de prová-lo. A sua origem é da Indonésia, onde a palavra Kopi significa café e Luwak é o nome local do animal civeta. Segundo a história desse curioso café, tudo começou por volta do século XVIII, quando a Holanda colonizava a Indonésia. Nessa época houve um pequeno atrito entre os colonizadores e os trabalhadores, que foram proibidos de colher e consumir os grãos de cafés que eram cultivados nas plantações locais. Mas a paixão pela bebida não iria pará-los. O que ninguém esperava era que essa proibição fosse levar os trabalhadores a descobrirem uma novidade sobre as civetas, que são pequenos mamíferos típicos da região. Esse animal se alimenta dos frutos do café e depois excreta eles intactos. E a descoberta chocou a população, que estava em busca de uma nova forma para recuperar a sua adorada bebida. É claro que isso despertou a curiosidade dos nativos, que logo foram observar melhor como aquele processo acontecia e de que forma poderiam aproveitá-lo. Com o tempo, eles começaram a coletar os grãos que as civetas deixavam em suas fezes e passaram a produzir um novo tipo de café. Exatamente esse que hoje é conhecido como Kopi Luwak. Mas calma, não se assuste ainda. É claro que o grão não sai diretamente das fezes das civetas e vai para o seu café. Se fosse assim, provavelmente muitas pessoas já teriam se infectado com uma série de doenças, mas não é o caso até hoje. No meio do caminho entre colher os grãos e fazer o café, existe um longo processo com várias etapas cuidadosas de produção. Afinal, não se esqueça de que estamos falando do café mais caro do mundo. Portanto, a sua produção também é muito criteriosa. Como você já deve imaginar, a produção do Kopi Luwak começa com as civetas. Elas são mantidas em cativeiro e têm uma dieta bem rígida que inclui frutos maduros de café. Mais adiante você vai entender que também há civetas que vivem livres, mas essa é outra parte da história. Depois que os animais consomem os frutos, eles acabam digerindo a polpa e descartando os grãos de café intactos nas suas fezes. A etapa seguinte é uma das partes que nem todas as pessoas gostam de saber,
mas a verdade é que os grãos são coletados das fezes para a produção seguir em frente. A boa notícia é que logo depois eles são devidamente higienizados e passam por um processo de fermentação natural que dura até 12 horas e vai ser responsável pelo sabor do café. Logo em seguida, os grãos são lavados e ficam secando ao sol para serem torrados de uma forma personalizada que garante a preservação de todas as suas características únicas. Mas o que será que justifica pagar tão caro por um café? Algumas peculiaridades do Kopi Luwak que ajudam a entender por que ele se diferencia tanto dos outros cafés que você toma no seu dia a dia e chega a valer mais de R$14 mil. Um dos pontos mais importantes é que o processo de fermentação e a passagem pelo sistema digestivo das civetas faz com que os grãos ganhem um sabor único, combinando suavidade com notas de chocolate, caramelo e frutas, tudo de forma natural. Esse tipo de processo não é possível de ser replicado, nem mesmo de maneira industrial. Outro detalhe do sabor desse café é o fato de ter uma acidez equilibrada e um aroma intenso, mas agradável. Se você não gosta de café ácido, não precisa se preocupar, porque a acidez é muito sutil e não inibe o restante do sabor. Tudo isso acontece graças às enzimas e bactérias presentes no sistema digestivo das civetas. Por isso elas são tão importantes nesse processo que foge dos padrões industrializados. A fase de torrefação do grão também é especial. Ela acontece em pequenos lotes para evitar qualquer dano ao café e não pode ser apressada. Por isso é uma produção praticamente artesanal e em quantidades menores do que cafés que você encontra diariamente no supermercado. A civeta não está presente somente na Indonésia. Embora se concentre nas ilhas do país, como Bali, Java, Sumatra, a produção também acontece em pontos das Filipinas, Tailândia, Vietnã e Etiópia. Na China, por exemplo, também é possível encontrar o animal que dá origem ao café mais caro do mundo, de uma forma tão exótica. O café produzido em cada um desses lugares terá características diferentes um do outro e não são todos iguais. Para os especialistas e amantes de café, a melhor forma de aproveitar ao máximo todo o sabor do Kopi Luwak é preparando a bebida corretamente. Isso inclui moer os grãos na hora, deixando eles sempre frescos e usando um moedor de qualidade e também água filtrada e na temperatura ideal. Qualquer mínimo erro pode desperdiçar todo o sabor do café. Outra dica é que você pode preparar tanto em prensa francesa quanto em cafeteira italiana, ou filtro de papel, por exemplo. Com todas essas particularidades, o café civeta foi ficando cada vez mais popular e atraindo a atenção de compradores do mundo todo, e não apenas da Indonésia. Hoje ele é exportado para todos os cantos. E o que explica o fato de esse café ser o mais caro do mundo? O primeiro ponto é que o Kopi Luwak tem uma produção limitada. O seu processo inclui muitas etapas que são trabalhosas e feitas quase manualmente para que não se perca a qualidade final e os diferenciais do grão. Por outro lado, existe uma demanda sempre alta por esse café, o que faz aumentar o preço. É a famosa lei da oferta e procura. Se você estiver visitando a Inglaterra e quiser provar uma xícara de Kopi Luwak, provavelmente vai precisar desembolsar cerca de 50 libras esterlinas, o que equivale a pelo menos R$300. Já se quiser 1 quilo de café para casa, o preço é quase R$14 mil. Agora imagine que com R$14 mil você consegue comprar 4 passagens aéreas de ida e volta para Londres. Sabendo disso, será que você pagaria tudo isso por um café? Pode parecer loucura, mas há muitas pessoas que pagam, seja por curiosidade ou porque é realmente um café refinado e único no mundo. Apesar de tudo isso e da qualidade inegável do Kopi Luwak, existem muitas polêmicas sobre a sua produção. As ONGs que trabalham pela causa animal acusam os produtores de aprisionar as civetas em jaulas de ferro, que machucam as suas patas e não permitem que eles se escondam durante a noite, já que são animais noturnos. Outra crítica é com relação à alimentação das civetas. Segundo as ONGs, os animais que ficam presos são alimentados somente com o fruto do café, ao invés de comer pequenos roedores, insetos e outras frutas, como acontece com as civetas que vivem livres na natureza. Mas a verdade é que essa polêmica afeta até mesmo a qualidade final do café. Isso acontece porque muitos especialistas na bebida afirmam que é possível diferenciar o café produzido com animais aprisionados ou livres. Por isso, existem certificações que analisam toda a produção dos grãos para garantir se o animal está livre ou não. Inclusive, por toda essa questão já existe uma diferenciação entre os dois tipos. O café de civeta silvestre, que é aquele que se faz da coleta natural das fezes, e o café da civeta de cativeiro, que caracteriza a produção em larga escala. Os dois tipos de grãos são muito parecidos quando você observa eles fisicamente,
Mas o método de alimentação diferente entre as civetas livres e aquelas presas em cativeiro transforma o sabor e não engana quem realmente é especialista na bebida. Há organizações como a World Animal Protection que promovem campanhas específicas para acabar com o comércio do café produzido com civetas que não são silvestres. A pressão é tanta que eles já conseguiram fazer com que supermercados do Reino Unido, Holanda e outros países removessem esses cafés das suas prateleiras. A BBC inglesa também já realizou uma reportagem investigativa chocante em fazendas da ilha da Sumatra, onde os grãos são produzidos. A matéria expôs a realidade dos animais presos em espaços sujos e com diversos ferimentos pelo corpo, ao contrário do que os produtores normalmente alegam. Como são animais silvestres, eles perdem a natureza do seu comportamento quando vivem nessas condições denunciadas tantas vezes. Mas essa não é a única polêmica sobre o café mais caro do mundo. Você já se perguntou se existe risco de contaminação por ser produzido originado das fezes de um animal? Algumas entidades, como a organização Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, alertam há alguns anos sobre o risco de contaminação da civeta. O medo é de que a forma como os animais são enjaulados e tratados acabe causando uma nova doença zoonótica, com potencial de virar uma pandemia no mundo todo. Esse é o mesmo caminho que originou doenças como a gripe aviária e gripe suína, por exemplo. Além disso, em 2004 houve uma outra grande polêmica sobre o assunto. Naquele ano, uma síndrome respiratória aguda grave infectou milhares de civetas na China. A solução foi exterminar os animais para que o vírus não se espalhasse rapidamente e contaminasse também as pessoas. É claro que a história preocupou os produtores e consumidores do café, mas a China garantiu que a doença não afetou em nada a demanda pela bebida. O café civeta também já ganhou fama por causa das suas aparições nas telas. Primeiro foi com a apresentadora norte-americana Oprah Winfrey, em 2003, e depois no filme Antes de Partir, em 2007, com o astro Morgan Freeman. Kopi Luwak é o café mais caro do mundo. Alguns acham que ele é bom demais para ser verdade. No povoado de Sumatra, onde os grãos são cultivados, existem os gatos de algalha. Esses gatos comem os grãos, digerem e depois defecam. Não há dúvida de que o café é famoso e atrai todos os que podem pagar um preço tão caro. A Indonésia continua sendo o país que lidera a produção do café Kopi Luwak no mundo. A produção em cativeiro é estimada em 0,12 quilos por cabeça de civeta ao dia, em um período de colheita que dura cerca de 120 dias por ano. Durante a temporada, uma civeta pode produzir 14 quilos de café naturalmente processados. E será que você consegue encontrar o Kopi Luwak para beber no Brasil? Hoje em dia, graças à internet, qualquer pessoa pode encontrar o grão do café mais caro do mundo para encomendar. Porém, você não vai encontrar o Kopi Luwak produzido em terras nacionais. O que existe no Brasil é um café também considerado luxuoso e que, por conta disso e do seu método de produção exótico, acaba sendo muito comparado ao civeta. Estamos falando do Jacu Bird Coffee, que é produzido a partir das fezes do jacu, um grupo de aves que engole o grão sem mastigar. Depois, o estômago do pássaro absorve os ácidos e enzimas, que garante a baixa acidez, o amargor e a doçura média que caracterizam esse café nacional rico em notas de jasmim. O quilo é vendido por aproximadamente R$ 1.200 no Brasil e ainda mais caro fora do país. Mesmo sendo tão caro, ele faz sucesso no mundo todo. A verdade é que o mercado de cafés luxuosos é muito maior do que se pode imaginar. Assim como o Kopi Luwak, existem vários outros cafés que custam pelo menos R$ 1.000 pelo seu quilo, o que certamente não é acessível para a maior parte da população mundial. O civeta, por exemplo, custa 25 vezes mais do que um expresso de qualquer grão comum na Inglaterra, onde com cerca de 2 libras, você compra a sua xícara pequena para aquele café no início da manhã ou após o almoço. Não há dúvida de que o Kopi Luwak está no topo da lista como o café mais caro do mundo, mas muitos outros se destacam. Entre eles estão o Finca El Injerto, originado em uma fazenda da Guatemala, e ainda o Ospina, cultivado em áreas remotas de florestas tropicais dos Andes, e uma das plantações mais antigas da Colômbia. O quilo de ambos custa entre 800 e $1.000 em algumas regiões. Mas atenção! Não é todo o grão com valor elevado que será tão exclusivo e único como o Kopi Luwak. Para ser considerado com um padrão tão alto, o grão precisa ter métodos exclusivos de cultivo, uma qualidade muito acima da média e até mesmo alguma raridade.
É o conjunto de fatores que forma um café tão excepcional. Normalmente, cafés como o Copi Luwak que são encontrados em cafeterias, restaurantes ou hotéis de luxo. Famosos e autoridades também adoram experimentar essa iguaria que atrai apaixonados por cafés. Apesar das polêmicas, não há nenhum indício de que a produção do Copi Luwak está para acabar. O que você realmente precisa ter para experimentá-lo é uma carteira com algum dinheiro sobrando. Da Indonésia para o mundo, o café Civetta ganhou fama com justiça pela sua qualidade inigualável. Ser considerado o café mais caro do mundo adiciona ainda mais exclusividade a esse produto tão refinado e reconhecido pelos grandes especialistas de café. Você gostou de acompanhar essa história? Não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber notificações sobre os próximos vídeos.